Toda mulher carrega uma história. Algumas levam histórias de luta, outras de superação. Algumas mulheres são mais fortes, outras mais delicadas e sensíveis. Muitas vezes vemos mulheres extravasarem sua dor em lágrimas. Mas existem as que guardam suas experiências para si mesmas ou para pessoas íntimas. Isso mostra que somos diferentes, mas temos algo em comum: a essência e o DNA do Criador. Mulher é carinho, é abraço e proteção. Mulher é cuidado, é sorriso, é oração. O dia mal amanheceu e a mulher já está na correria. É incrível como é possível realizar tantas atividades em 24 horas. Mas você, mulher, esposa, filha, mãe, profissional, dona de casa e em tantas outras dimensões do universo feminino, dá conta de tudo. O que faz de você encantadora é a sua determinação em ir à luta, mesmo quando a derrota é dada como certa. Os desafios e tarefas que você, mulher, tem que enfrentar e executar contribuem de forma espetacular para o avanço da sociedade. Seus talentos e dons contribuem para fazer a diferença na vida de alguém para o avanço do reino de Deus aqui na Terra. Definitivamente, o céu depende de sua força, coragem, disposição, dedicação, entrega e amor. O Espírito Santo de Deus te convida a ser uma mulher para este tempo. Mulher de oração e fé. Mulher de coragem e resiliência. Mulher que não se cansa de amar. Mulher que busca e salva pessoas para o reino eterno. Você está viva hoje porque Deus te escolheu para este tempo. Vá em frente. Deus precisa de você. Feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus para esses momentos especiais de treinamento e inspiração. Parabéns, professora Allen, pelo movimento, pelas nossas mulheres que temos aqui. Até o ano passado era a professora Anne. Quem se lembra da Anne aí? Muitos lembram? E agora a professora Allen está à frente da nossa equipe do exército mais poderoso da placa. Amém? As mulheres hoje compõem 57% da nossa associação. Ou seja, vocês são maioria. Vocês é que realmente mandam na placa. Vocês é que coordenam. E muitos sabem por quê, do que eu estou falando. A verdade é a seguinte, é que nós temos uma missão. Nós temos algo em especial. Nós vivemos num tempo diferenciado. E eu convido você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 10, no verso 27. Mateus 10, 27. Este é o sermão de Jesus mais duro, mais difícil e mais complexo de se entender. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que é o chamado dos discípulos, e desse chamado que ele faz aos discípulos, ele começa a dizer o que é para os discípulos fazerem. E você começar lá do começo, não dá tempo, nós não teremos tempo para ler tudo, mas ele começa dizendo: não preguem no caminho dos gentios, não entrem na casa dos samaritanos, vá na casa de Israel. Só aí já é difícil de entender, mas tem um propósito por trás disso. E aí ele começa a dizer o que tem que pregar. E eles vão falando, e ele fala que não é para se preocupar com ouro. Se você tiver 2 capas, largue, não fique preocupado com isso. E ele vai falando vai dando muitas orientações sobre vários assuntos, da maneira como deve ser pregada. Aí ele chega, e é o verso que eu quero destacar nessa tarde, no verso 27, diz assim: o que eu vos digo em trevas, vocês vão ver que é difícil de entender algumas coisas que Jesus fala aqui. O que eu vos digo em trevas, dizei-o aonde? Em luz, na luz. E o que mais? E o que escutai,
escutais ao ouvido, pregai-o de onde? Sobre os telhados, sobre o eirado, sobre a parte de cima. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno, a alma e o corpo. E aí ele vem falando do cuidado. Não se preocupe, fala aqui também que os pais vão entregar os filhos, nós seremos entregues para serem mortos, os filhos vão matar os pais. É realmente um discurso difícil de entender, mas o que me chamou a atenção aqui foi o verso 27, de tudo isso que Jesus falou, é um discurso forte, pesado, mas necessário. O que Jesus estava falando aqui, para todas as pessoas daquela época e para nós hoje, quando ele diz aqui, o que vocês escutam, pregai-os de cima do telhado, aqui para mim está bem claro, algo que Jesus, uma mensagem que Jesus queria deixar para nós, para aquele povo da época, mas serve para mim e para você. Qual é? Para mim a palavra aqui é urgência. Quem é que sobe em cima do telhado para começar e começa a gritar? É quem está desesperado, é ou não é? Se você tem alguma coisa para anunciar, aconteceu alguma coisa, aonde você vai? Você vai no veículo de comunicação daquela época, o mais eficiente. Era você subir em cima de alguma coisa, aqui no caso do telhado, e começar o quê? A falar, começar a gritar, olha, está pegando fogo, olha isso, olha, cuidado aqui, olha, alguma informação importante se dava ali exatamente. Jesus estava falando o quê? O senso de urgência, de proclamar o Evangelho. Essa era a preocupação de Jesus. Os discípulos estavam começando o seu ministério, Jesus estava dando a orientação, Jesus já tinha convivido com eles um tempo, agora chegou a hora de Jesus enviar os discípulos. Se vocês olharem o verso, o título em cima, qual que é? Jesus envia os discípulos, só que ele envia com uma mensagem forte, e ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão mesmo. Se você ler o texto, é isso que ele está falando, eu vim trazer discórdia, eu vim trazer um monte de coisa. Por que Jesus falou isso? Porque a mensagem que nós temos para dar às pessoas, ela não é uma mensagem agradável aos ouvidos, ou é? O que vocês acham? Não é, é uma mensagem, é um discurso onde as pessoas têm que mudar a sua rotina, têm que mudar o seu estilo de vida, têm que fazer coisas. Jesus está voltando, coisas vão acontecer, e nós estamos vendo aí terremotos, muitas coisas, guerras, e isso tem acontecido o quê? Cada vez mais e mais. Meus queridos, uma mensagem para o nosso tempo, e uma mensagem de urgência. Subam no telhado e comecem a pregar. Subam no telhado. É isso que Jesus falou para os discípulos. Não se preocupem com agora, façam o que for preciso para que a mensagem possa chegar até onde precisa chegar. Com isso, o que eu quero dizer, meus queridos? Nós não podemos mais perder tempo. Urgência. Não podemos mais perder tempo. O que Jesus está falando aqui é o sentimento de urgência, o tempo todo. E o que eu quero transmitir para vocês, para nós mulheres, que estamos todos aqui, todas as mulheres que estão aqui, o que eu quero dizer? Urgência. Não dá mais tempo de nós o quê? Perdemos tempo com qualquer coisa. Urgência, nós precisamos ser objetivos e direto ao ponto. E é por isso que nós temos esse congresso aqui e outros mais que temos por aí. Toda a placa, o tempo todo nós temos falado o quê? Urgência, a mensagem para o nosso tempo e urgência, a pregação. Por que o senhor está falando isso, pastor? Tudo que você fizer, tudo, não é só uma partezinha, tudo que vocês fizerem lá na igreja de vocês, tudo que vocês planejarem, tem que ter o quê? Intencionalidade. Não façam uma coisa por fazer, não façam só para fazer, porque estão pedindo para fazer, a professora Allen pediu para a gente fazer isso, eu vou fazer, eu vou cumprir aquilo. Não é isso, eu tenho certeza que não é isso que ela está pedindo, só fazer para tirar foto e mostrar para a gente, isso é o menos importante.
O que nós queremos? Intencionalidade. Qual é a intenção nossa? Salvar pessoas. Salvar pessoas, esse é o nosso negócio. É para isso que nós existimos, resgatar vidas, resgatar pessoas. Então, tudo que vocês fizerem, qualquer movimento, ele tem que ser o quê? Estratégico. Estratégico. Então, você vai fazer o quê? O chá do Dia das Mulheres, o chá da avó, o chá do não sei da onde. É o quê? Chamando mulheres que não são adventistas, mulheres que estão começando para vir ali. Ali a pessoa veio, o que você faz? Você já conhece a Bíblia? Você quer começar a estudar a Bíblia com a gente? Você quer começar? É assim que começa. Ah, sim, eu quero. Olha, todo domingo, toda quarta-feira nós temos aqui um estudo da Bíblia. Qualquer movimento, você vai fazer aí o Dia Internacional da Mulher, onde você vai homenagear as mulheres. Veio alguém diferente na sua igreja? Já identifica. É necessário ter o olhar de águia. A águia lá de longe ela enxerga e ela percebe quem está diferente na igreja. Minhas irmãs, a gente não pode mais perder tempo. Chegou alguém diferente na tua igreja, o que você tem que fazer? E encosta, fala assim: você é de onde? Você está fazendo o que aqui? Eu posso pegar teu telefone? Eu quero orar por você, me dá o número do seu telefone. Pronto, pega o nome dela e o telefone. Depois você passa para quem for, passa para o pastor, passa para o diretor missionário, passa para quem for, mas não perca a oportunidade. Alguns anos atrás, minha esposa estava pregando numa igreja, exatamente dia do Ministério da Mulher, como agora assim, dia da mulher, dia 8 foi o dia da mulher, aí pregou sobre a mulher no sábado, e ela foi convidada para pregar numa igreja. Quando chegou lá, ela começou a pregar, e quando ela começou a pregar, ela percebeu que entrou o marido, a esposa e 3 filhos, ou seja, 5 pessoas. Como ela conhecia, era uma igreja pequena, ela percebeu, ela viu que não era da igreja, porque nós conhecíamos, eu era pastor daquela igreja. Quando eu fui buscá-la, que eu deixei lá ela pregando ali, e fui pregar em outra igreja, quando eu fui buscá-la, a primeira coisa que ela falou para mim, falou: Jean, entrou uma família inteira diferente na igreja. E eu falei: que legal, muito bom, eu vou ligar lá para ver. Liguei para o ancião. O ancião falou assim: é verdade, pastor, entrou mesmo uma família lá, mas quem é? Eu falei: pastor, eu não sei não. Ele saiu, entrou na igreja, saiu, eu não sei quem é não, mas realmente tinha uma família lá. Aí eu falei: bom, então eu vou ligar para quem? Recepção. Ministério da Mulher, recepção, ótimo, fantástico. Liguei para lá, liguei para a menina da recepção e falei: olha, foi uma família, a Elisângela pregou aí hoje, e ela falou que foi uma família. Foi mesmo, pastor, tem uma família. Você pegou com o telefone, com o nome dele? Peguei, pastor, está aqui, Marcos fulano da quanta, a esposa falou o nome da esposa, e falou o nome dos 3 filhos, pegou o nome de todo mundo. Foi, uau, que legal, que recepção eficiente. E me passa o telefone então deles. Pastor, não peguei o telefone não. Falei: não acredito. Vocês estão entendendo por que existe o Ministério da Recepção, gente? É para pegar o contato. O nome, legal, é bom, tá certo, tem que pegar o nome para a gente orar por eles. Mas como que eu vou fazer contato com aquela pessoa? Se eu tiver o número dela. Obrigado, irmã, é isso aí. Tem que pegar o número dela para a gente orar por ela. Falar: eu vou orar por você. Aí falei: o ancião não tinha, recepção não tinha. Aí eu me lembrei, sabe de quem? De uma mulher muito missionária. Ela estava com câncer, teve câncer, ficou doente, ficou mal e tal. Ela não tem mais cargos na igreja, estava bem debilitada, mas ela era missionária. Eu falei: eu vou ligar para ela. De repente mas ela não tinha cargo nenhum na igreja, olha só, não tinha cargo nenhum na igreja. Liguei para ela: alô, irmã, tudo bom? Tudo. Olha, eu sei que a irmã não tem cargo na igreja, só não tem e tal, mas eu sei que a irmã é muito missionária, e hoje foi uma família. Pastor, foi mesmo, você viu? Vi, eu sei, você tem o nome deles? Eu tenho, eu peguei o nome deles aqui, pastor, eu peguei o nome, me passou o nome todinho. Helena, agora está faltando uma coisa, telefone. Pastor, tranquilo, está aqui, peguei o telefone deles também, é só o senhor ligar para eles. Olha que bênção. Uma pessoa que não era responsável,
ela não era a diretora da recepção, ela não era o Ministério da Mulher, ela era um membro da igreja. Você precisa ter cargo para fazer isso? Não. Ela foi lá e fez o quê? Me deu o telefone, eu liguei para eles. Falei, olha, eu sou pastor da igreja adventista, e vocês foram na igreja, minha esposa estava pregando, eu quero saber se vocês gostaram da pregação da minha esposa. Aí falou, não, foi muito boa a pregação, foi ótima. Ah, maravilha. Segunda pergunta que eu quero fazer então, se o senhor gostou. Segunda pergunta, por que vocês foram na igreja? Ah, pastor, a gente assiste a Novo Tempo, já tem mais não sei quantos anos, e aí... Ontem à noite o mensageiro pregador lá falou assim, olha, amanhã você vai numa igreja adventista, e a gente veio ver, faz muito tempo que a gente está para vir, a gente veio hoje ver, então a gente procurou uma igreja. Falei, e aí, gostaram? Não, gostamos, ótimo, eu quero dizer para vocês que eu sou o pastor dessa igreja, então eu quero visitar vocês, pode ser? Pode, ótimo. Pode ser hoje? Pode. Eu fui naquele dia mesmo, sábado à tarde, eu fui lá visitar eles, fui lá, visitei eles. Quando eu visitei, falei, e aí? Perguntei da família, perguntei de tudo, eles eram de outra denominação. Quando chegou no final, eu falei, ótimo, vocês já estudaram a Bíblia, vocês já conhecem, vocês querem conhecer mais? Queremos, pastor. Posso começar a estudar a Bíblia com vocês? Posso. Beleza, toda quinta-feira peguei um ancião comigo, levei comigo um ancião, e toda quinta-feira nós visitamos aquela família. Meus queridos, resumindo a história, depois de 6 meses, depois de 8 meses, essa família estava batizada, a família inteira batizada. Pergunto-vos, se a Helena não tivesse pego o telefonezinho dela, talvez a história teria sido diferente. Deus tem os meios de alcançar as pessoas. Meus queridos, intencionalidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e com isso eu termino. O que diz aqui a palavra de Deus? Vai pelo caminho, o que vocês ouvirem, pregai-os sobre o telhado. Urgência. Não dá mais tempo para fazer qualquer coisa sem intenção de salvar as pessoas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque aqui está um exército de mulheres que têm o desejo de apressar a tua volta. Elas têm o sentimento de urgência, e nós queremos, Senhor, que isso se espalhe em toda a nossa associação, que espalhe em todo o Brasil, no mundo, Senhor, não só aqui. Nós estamos cansados de viver nesse mundo, nós queremos viver na eternidade contigo nos céus. Para isso, Senhor, precisamos apressar a tua volta. Ajude-nos a ser instrumentos em tuas mãos, para que isso seja uma realidade. Dá-nos a tua paz, e um sábado de treinamentos feliz, na tua presença, por Jesus, amém. Boa tarde, mulheres da Black. Amém. É um privilégio estar aqui com vocês. Opa. Por aqui, a Ellison, por aqui. Isso, Vivi. Vocês viram que ampulheta linda, gente? Isso aqui é para a gente meditar sobre o tempo que nós estamos vivendo, e porque em breve Jesus vai voltar, e a gente não vê a hora de abraçá-lo. Nós somos um trio que o Senhor uniu agora em janeiro. Nós somos irmãs. A gente até pode chamar esse... É de verdade, tá? É de verdade, tá? Somos parentes, somos irmãs. Ela é a mais velha, tá? Eu sou a mais velha, embora não pareça. Mas assim, nós podemos dizer para vocês que desde janeiro estamos muito felizes porque o Senhor nos uniu. A gente até pode chamar nosso trio de unidas, né? O que você acha, Marcelo? Você que manda aqui. Nós temos um homem que manda na gente, tá? E a nossa mensagem hoje para vocês, até porque a gente só tem uma música até agora, né? Mas ela está em Atos 1,
Muitas de vocês conhecem. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas em Brasília, Taguatinga, Santa Maria, Formosa, onde mais? Onde você está, você será testemunha. Diga amém? Então a nossa oração hoje é que quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva aqueça o seu coração e você não consiga fazer nada mais a não ser viver para Ele e por Ele. Amém? Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e a igreja mudará. Por que
Boa tarde, novamente. Que alegria, gente. Que bênção. Quantas mulheres. O nosso maior desejo no início era fazer um encontro a tarde inteira. Mas como brotou mulher de Deus de todo lado, a gente precisou fazer 2 sessões. Então, por isso que o nosso encontro será rápido, mas será pontual e efetivo para a glória de Deus. Meninas, como o pastor Jean falou, a Anne, que era líder de vocês, recebeu um chamado, está nos Estados Unidos com seu esposo, e então Deus escolheu essa pequena e humilde serva que vos fala. É por Deus, é pela misericórdia do Senhor, porque na realidade nós não somos ninguém, nós somos alguma coisa, é só pelo poder de Deus. Mas, como eu sei que algumas me conhecem, mas algumas outras não me conhecem, me permitam que eu me apresente? Então vamos lá. Eu passo aqui? O slide? Esta é a minha família. Então, além de ser Allen Lins Melgaço Dias, líder do Ministério da Mulher, líder da FAM, líder da recepção, psicóloga, professora, além de tudo isso, eu sou uma esposa, eu sou uma mãe, eu sou a esposa do pastor Jomason, que está aqui, fica em pé, amor. Tá, veio homenageando as mulheres, a gravatinha rosa, tá vendo? O meu esposo, nós somos casados há 20 anos, estamos no ministério há 20 anos também. E a Radassa, que é a nossa menina de 14 anos, que é a menina dos meus olhos, a minha bênção. E esta aqui eu não posso deixar de falar, quem já me conhece sabe que eu falo, porque Deus falou, eu te dei essa história e é para você contar e compartilhar com o mundo. E eu estou fazendo o que Deus me mandou. Essa é a nossa filha mais velha, a Laila. A Laila nasceu com uma doença degenerativa e ela faleceu há 5 anos. Mas esse é um dos motivos de me colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu quero me tornar uma mulher para este tempo. Eu quero me tornar uma mulher para este tempo, porque eu quero trabalhar para que Jesus volte e ressuscite a minha filha. E eu acho que você também tem a sua história de perda, de luta, também de vitórias. E eu tenho certeza que você também quer trabalhar, ser uma mulher missionária, uma mulher para este tempo, para que o Senhor Jesus volte. E eu coloquei aqui um verso que eu gosto muito, que diz, tudo, vocês conhecem? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de buscar e tempo de perder. Eclesiastes 3, 1 e 6. E eu quero ficar nessa frase. Tempo de buscar. Algumas mulheres aqui pegaram o Ministério da Mulher recentemente. Pode perguntar, mas qual é o objetivo do Ministério da Mulher? O que é que o Ministério da Mulher precisa fazer? E eu te digo, o único objetivo do Ministério da Mulher é buscar e salvar o perdido. Ponto. E tem um verso de Ellen White, que eu estava lendo, lá no Serviço Cristão, tem um capítulo lá escrito, Mulheres Missionárias, na página 27, diz o seguinte, as mulheres, na mesma maneira que os homens, podem empenhar-se na obra. Então, assim como os homens, nós também podemos fazer a obra de Deus. Dar estudo bíblico, pregar, cantar, orar, visitar. Esse é o nosso trabalho. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. E olha o que mais Ellen White fala. O Senhor saiu daqui. O Salvador
refletirá sobre estas abnegadas mulheres a luz do seu semblante, e isso lhe será dada uma força que excede a dos homens. Não é eu que estou falando, não. Deus inspirou Ellen White. A força da mulher é bem maior do que a dos homens. A mulher engravida, a mulher tem o seu neném, a mulher dá à luz, e os homens mais importantes da terra foram criados por quem? Foram educados por quem? Por mulheres. E por último, Ellen White continua na página 27, e mediante sua influência de quem? Converter-se-ão as famílias inteiras. Queridas, esse verso me impactou profundamente, porque alguns dias atrás eu estive pregando na igreja do Penorte, e eu fiz algumas visitas com essas abençoadas aqui, Elivânia e Hilda. E enquanto nós estávamos fazendo algumas visitas durante a tarde, elas foram me contando algumas histórias do trabalho missionário que elas têm realizado. E eu fui ficando tão emocionada, e a gente andando na rua para ir até a casa onde a gente ia visitar, e elas me contando a história. E me permitam contar a minha versão. Já eu chamo elas aqui. A Hilda e a Elivânia me contaram essa história. Entrou na igreja do Penorte, enquanto o pastor estava pregando, um senhor chamado João, e ele estava bêbado. E sempre ele assistia os cultos, ele vinha do botequinho e entrava na igreja bêbado e falando alto, do jeito que vocês sabem que um bêbado se comporta. E ao invés de expulsarem o bêbado da igreja, elas acolheram. Elas ficavam do lado. Algumas vezes ele ficava agressivo, irritadiço por causa da bebida, mas elas acolheram. Um belo dia o pastor estava pregando e ele falou: minha mulher tinha que ouvir isso aí, hein? E então, elas, com muita sabedoria do Senhor, pegaram um contato e o endereço dessa família e foram visitar aquele senhor e a esposa. E então, elas deram assistência àquela família, cesta básica, cuidado, atenção. Algumas pessoas foram dar estudo bíblico, mas o seu João expulsava, porque ele sempre estava bêbado, e ele expulsava, e poucas pessoas tinham paciência de ir até o final no estudo bíblico. E por fim, a Sheila e o esposo dela perseveraram no estudo bíblico. E a primeira daquela família que se batizou foi a filha chamada Sônia. Vem cá, Sônia. Eu quero chamar a Hilda e a Elivânia. Hilda e a Elivânia, incansavelmente, cuidando dessa família, com cesta básica. E, então, através do trabalho da Hilda, da Elivânia, da Sheila, que não pôde estar aqui, e do esposo da Sheila, nessa família, primeiro veio a Sônia e se batizou. E depois veio a Railda, a mãe dela. Vem cá, Railda. E eu fiquei tão emocionada quando eu soube que Railda ia estar aqui. Eu falei, pois eu vou contar a sua história. Vem cá do meu ladinho, querida. E essa aqui é a Railda. E depois veio a Railda e o esposo dela, chamado João, que é aquele ali que está na foto. Meu esposo está orando, nós estávamos ali. Depois de um mês que a Railda e o esposo dela se batizaram, queridos, depois de um mês, o seu João sofreu um acidente. Uma moto jogou ele para longe. Ele quebrou a perna, não foi, Railda? O que aconteceu? Conta para nós. Ele quebrou o fêmur, a bacia e o joelho. Mas só que Deus deu um milagre para ele. Ele renasceu de novo. Ele chegou no hospital da Celândia quase sem vida.
Nem os médicos acreditavam que ele ia viver. Mas Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que ele está vivo hoje para contar a história. E sabe o que é mais legal que eu ouvi, que ele falou lá naquele dia da visita? Ele falou assim para o meu marido: pastor, vocês ouviram, né? Pastor, quando eu estava bêbado, eu vivia caído na rua, jogado na rua, e nunca aconteceu um acidente comigo. Depois que eu aceitei a Jesus, um mês depois, acontece uma coisa dessa. Mas ele permanece firme no Senhor. Resumindo, amadas, que eu passei a admirar tanto o trabalho de vocês em casa, nas casas das pessoas, dando estudo bíblico, cuidando, dando assistência. Resumindo, o que é que entende? O que é que a gente entende do que é que significa o Ministério da Mulher, queridas? Salvar, buscar o perdido. Resumindo, é isso. É o que elas fazem em casa. E agora, Railda e Sônia tem alguns meses de batizada e Railda já está estudando a Bíblia com outra pessoa, uma amiga dela. Queridas, foi o que eu perdi? Com 3 pessoas? Oh, glória! É isso que é Ministério da Mulher. A gente não precisa inventar muita coisa. A gente precisa cuidar das pessoas. Neste tempo em que nós estamos vivendo, é tempo de buscar e salvar o perdido. Obrigada, amadas, queridas. Deus abençoe vocês. E vamos continuar agora com a Flávia. A Janete, minha querida amada. A Janete é a nossa líder do Ministério da Mulher e a fã da divisão sul-americana, cuida de alguns países. Bem-vinda, obrigada por ter vindo. Deus é contigo. Boa tarde, mulheres extraordinárias do Senhor. Que lindo ouvir esse testemunho e ver o quanto Deus pode fazer neste tempo por uma mulher que se coloca nas mãos dele. Essa história não é a única. Deus quer repetir essas histórias na sua vida. Você crê? Nós vamos neste momento clamar isso ao Senhor. Em Mateus 7:7, nós lemos: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Você quer ser fonte de vida? Você quer ser uma voz de esperança na vida de tantas pessoas que não têm a mesma esperança, que sofrem, que vivem perdidas neste mundo? Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos. Nós vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo, pela capacitação dele, para que ao sairmos daqui, possamos sair para fazer a diferença. Vamos ajoelhar? Santo Deus e eterno Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada, Pai, porque nesta tarde o teu Espírito moveu centenas de mulheres para, reunidas neste lugar, buscarem poder, preparo para fazer a diferença neste tempo. Ao olharmos, ó Deus, para a sociedade, para o mundo em geral, para o comportamento das pessoas, nós percebemos quão mal o pecado tem feito para o ser humano. Quantas tristezas, quanta miséria nos lares,
na sociedade de maneira geral, e nós queremos neste momento pedir, por favor, Pai, batiza-nos com o Espírito Santo, para que ao sairmos daqui possamos nos levantar para resplandecer a luz de Jesus, para levar esperança para este mundo que vai de mal a pior. Querido Deus, por favor, unge cada mulher que veio nesta tarde com o teu Santo Espírito, que elas sejam batizadas no Espírito Santo, para que sejam poderosas dentro das suas casas, no lugar de trabalho, de estudo, na vizinhança, que elas sejam, ó Deus, luz do mundo, sal da terra, que elas sejam a tua voz, o teu abraço para muitas pessoas. Por favor, Senhor, como a tua palavra promete, que o Senhor é infinitamente mais poderoso para nos dar mais do que aquilo que possamos imaginar ou pedir, que os teus planos, que os teus sonhos, que o teu propósito se cumpra na vida de cada uma de nós. Seguramente, ó Deus, essas mulheres têm necessidades que só o Senhor conhece, uma necessidade na saúde física, com um filho, com uma filha, um casamento que está à beira de se terminar. Ó Pai, coloca a tua mão poderosa na vida de cada filha tua e atende às nossas necessidades, segundo a tua vontade em Cristo Jesus. Rogamos que a tua presença continue conosco nesta tarde, e que cada apresentação, cada louvor, cada oração nos coloque mais pertinho do Senhor. Que o sangue de Jesus nos limpe e nos purifique de todo o pecado, para que possamos estar aprovadas na tua presença. Pedimos estes favores e por tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde. Vocês estão muito lindas de rosa. E quando eu cheguei aqui, eu fui atrás da Allen. Allen, era para vir de rosa. Não, você não precisa. Eu falei, poxa, mas eu queria mandar uma mensagem para o meu esposo. Ele, não precisa. Tá dando microfonia, né? E aí, eu querendo que ele venha aqui trazer minha roupa rosa também, que eu quero ficar de rosa. Ele, não, você tá bonita, fica assim mesmo. Eu falei, tá querendo fugir de vir aqui. Bom, queridas, eu quero falar. Pode já projetar, por favor? Porque eu só tenho 15 minutos, eu tenho que falar rapidinho. Quem não me conhece, meu nome é Flávia. Às vezes eu vou palestrar em algum lugar e a igreja não me pergunta o nome e já escreve na propaganda, Flávia Forlan. E aí eu pensei, gostei, eu acho que eu vou mudar meu nome, porque meu nome é uma frase, mas não tem Forlan, porque Forlan é o primeiro nome, né? Então vamos lá, eu quero trabalhar com vocês hoje sobre qual é o impacto da saúde mental na missão. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero trazer aqui relatos reais de pacientes que eu extraí de um artigo, e o artigo intitulado é A Imagem Psicoafetiva de Deus na Prática Clínica. Então vamos lá, pode passar por gentileza ou eu vou ficar com o controle? Eu sei que Deus é misericordioso e perdoador. Mas não sinto que Ele pode perdoar isso.
Ana, 29 anos, publicitária, falando sobre sua compulsão na masturbação. Toda a minha vida eu preguei sobre o amor e a aceitação incondicional de Deus, mas no fundo eu sempre sinto que eu estou perdendo algo, que não consigo relaxar, que não é suficiente. Eu acho que eu nunca realmente me senti em paz com Ele. Arthur, 46 anos, líder com depressão. Eu não sei o que pensar de Deus. Sempre me ensinaram que Ele me ama, mas eu acho que ninguém pode me amar de verdade. Vitor, 39, tripulante, orientação sexual egodistônica. Claro que esses dados, né, nome, essas coisas assim, foram trocadas. Qual o impacto da saúde mental na minha vida cristã e na sua vida cristã? Existe algo em comum no relato dessas pessoas. Todos eles estão limitados, estão presos. De alguma maneira, eles estão com a vida espiritual bloqueada, paralisada. Doutora Esli Carvalho é uma psicóloga cristã e ela diz o seguinte: sem sanidade não há santidade. E o que isso, na verdade, na prática, pode mostrar para mim e para você? Queridas, o diabo, ele não só trabalha com forças espirituais, mas ele também tenta colocar barreiras na minha vida e na sua. Barreiras emocionais. Ele tenta impedir a nossa cura. Ele nos trava e nos prejudica a fim de não conseguirmos desenvolver uma vida plena, uma vida espiritual sadia. Então vamos para a Bíblia, né? Vamos lá. E eu fico brigando com óculos. Coloco, tiro, coloco e tiro. Êxodo 25. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Gente, foi na faculdade que eu entendi exatamente o que quer dizer esse verso, porque Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus que quer nos castigar. Mas por que visitar de geração em geração a iniquidade? Porque todas nós temos uma história. Comportamentos, pensamentos. A nossa vivência, ela é ensinada de geração e de geração. E da mesma maneira que a gente aprende as coisas boas, a gente aprende as coisas ruins. E a gente vai perpetuando nesse ciclo vicioso. E algo me chamou a atenção. Pecado e trauma, eu entendi que é a mesma coisa, porque eles, caminham paralelamente. Onde há pecado, pode buscar. Tem trauma ali. Às vezes, não foi a pessoa que está sofrendo que cometeu o pecado. Alguém cometeu com ela. Mas onde tem trauma, tem pecado. Onde tem pecado, tem trauma. E isso desde o Éden. A gente pode entender melhor essa questão do trauma. O que é o trauma? O trauma ele é uma ruptura daquilo que Deus desejou que fosse perfeito. Então, isso é o trauma. E aí, eu quero trazer vocês a pensar no seguinte: o que aconteceu na sua história que o seu cérebro não deu conta de resolver? Como assim? Sabe quando a gente está lá em casa e mexendo, fazendo almoço, preparando as coisas e corta? A gente não precisa correr para o médico, porque às vezes foi muito leve. Então, o nosso corpo, Deus já nos criou assim, o nosso corpo vai trabalhar com foco em cicatrizar
aquele corte. Naturalmente, Deus colocou isso na gente. Mas um dia desse, eu correndo ali para lavar as louças do desjejum, porque eu já teria um paciente em seguida, quando eu passo a mão no copo, o copo simplesmente abre. E o corte foi profundo no meu corpo, não ia dar conta de curar. Fui para o hospital e levei aqui 2 pontos. Emocionalmente, acontece a mesma coisa com a gente. Nós estamos aí vivendo as adversidades da vida, né? Tem coisa que acontece com a gente consegue digerir, o cérebro tira nota 10 nisso. Mas tem coisas que o cérebro não dá conta de fazer a digestão sozinho. E é nesse momento que nós precisamos, então, de uma ajuda, de um reforço. E eu não quero só trazer notícias ruins. Eu quero ser portadora também. Eu não sei se eu falo, se eu olho para o tempo, que o tempo está contra mim, né? Mas eu não quero só trazer notícias ruins. Eu quero trazer a parte boa dessa história. O que acontece? Na nossa caminhada espiritual, muitas vezes, situações, adversidades, coisas que aconteceram ao longo da nossa história, talvez de quando a gente era lá muito menininha, ou talvez o ano passado, essas situações, elas podem nos privar de desfrutar de uma vida plena com Cristo. E se atrapalhou o nosso relacionamento com Deus, vai atrapalhar a missão que Ele nos confiou. O que aconteceu, então, na sua história, no seu passado, que está impedindo você de viver um presente pleno e feliz nas mãos de Deus? Eu não quero que você gaste tempo nisso, porque eu não quero que você abra aí caixinhas que a gente não vai mexer nisso agora. Então, coloque esses pensamentos, talvez, que vieram, essas lembranças, coloca numa caixinha, deixa de lado, depois a gente tenta resolver isso. Vou trazer aqui algumas dicas, né, para você trabalhar essas questões. Então, vamos lá. Eu não estou enxergando aquilo ali, os versos, e eu já trouxe o verso porque na Bíblia também está difícil para eu enxergar. Mas vamos lá. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Gente, problema todo mundo tem. Não vamos gastar o nosso tempo, porque ele está muito curto. Jesus está às portas e muitas pessoas precisam ouvir, precisam conhecer o Deus que eu e você servimos. Então vamos gastar o nosso tempo com coisas boas, como Deus nos orientou. Provérbios 12:25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Olha, eu estou numa fase da minha vida que é o seguinte: por ser psicólogo, as pessoas entendem que o tempo inteiro tem que me falar as coisas ruins. Isso no consultório está óbvio e está claro para mim, mas com amigos e familiares, o que eu quero? Quero bater papo, quero rir, quero conversar de outras coisas. Então, eu já andei assim, pontuando, sinalizando para algumas pessoas que só vinham derramar coisa ruim, porque eu também preciso escutar coisas boas. Por quê? Isso é bíblico. Eu preciso estar bem, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Filipenses 3:13-15. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo rumo ao alvo. Qual é seu alvo? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então a gente aprendeu aqui
algumas orientações. Acho que passou mais do que devia. E eu quero fechar essa parte que a Bíblia nos instrui com o Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele... Entregar tudo, gente, não é entregar só aquelas coisas A, B e C. Entregar tudo é entregar tudo. E quando a gente entrega e confia no Senhor e segue as orientações que Ele nos deu, sabe o que nós vamos fazer? Quando aconteceu alguma coisa que o cérebro não digeriu, nós vamos pegar conselhos, porque na multidão de conselhos há... Então nós vamos procurar aquela amiga que ama a gente e ama a Cristo, vamos pedir um conselho, vamos procurar o nosso pastor, vamos procurar um líder de confiança. Mas depois que você já fez isso tudo, entregou ao Senhor, buscou conselho e aquilo ainda dói, o passado está aqui, está latejando, está gritando no presente, o que a gente tem que fazer? Lembra do corte na mão? Se for superficial, o corpo cura. Se for profundo, precisamos ir ao médico. Emocionalmente, é essa a matemática. Se depois que nós já buscamos os recursos que Deus colocou para a gente, já colocamos o nosso joelho no chão, já buscamos conselhos e aquilo dói, vamos procurar profissionais que são especializados a cuidar, a nos ajudar emocionalmente, porque não é fácil viver nesse mundo, não é mesmo, minha irmã? Quantas coisas já aconteceram com a gente. E aquela história de jogar debaixo do tapete, definitivamente, aquilo não funciona. A negligência da saúde mental afeta a sua saúde espiritual e a pregação do Evangelho. Qual é o objetivo de Satanás? Nos travar, nos cortar, nos impedir tanto de ter uma relação saudável nossa e Deus, quanto de levar a missão, de levar a Cristo às pessoas. Então, isso é um plano dele. E agora, quais são, então, os benefícios, as vantagens de cuidar da nossa saúde mental? Pessoas que cuidam, se alimentam de maneira saudável o cérebro, elas tomam decisões sábias, elas têm empatia e uma comunicação clara, que é base fundamental para qualquer relacionamento. Resiliência, a pessoa ela consegue ali não só tomar decisões, mas consegue passar pelos os apertos da vida e ficar em pé, ficar inteiro. Liderança, a pessoa que consegue ali desenvolver mais confiança, são pessoas inspiradoras, capazes de liderar com sabedoria e equilíbrio. Consciência, a pessoa ela tem mais consciência de si, ela tem consciência do seu comportamento, do seu pensamento, de suas emoções, e isso vai resultar em quê? Em equilíbrio para lidar com qualquer adversidade que vier acontecer em nossa vida. Portanto, queridas, não tenham medo de cuidar da saúde mental de vocês. Deus nos ama incondicionalmente e Ele está disposto a fazer tudo quando a gente dá o grito de socorro. Ele coloca pessoas no nosso caminho, livros, materiais para a gente ler. Ele coloca, você liga lá no Novo Tempo, de repente você escuta uma mensagem, nossa, Deus está falando comigo. Quantas aqui já vivenciaram uma situação aqui? E Ele coloca também profissionais para ajudar a gente quando necessário. Confie em Deus para você receber dele força e paz. Por último, testemunho é muito mais do que palavra. Testemunho é um estilo de vida. E uma pessoa que cuida da saúde mental, ela desenvolve amor, compaixão e paciência para com as pessoas, mas principalmente para si mesma. E eu quero convidá-las neste momento a clamar ao nosso Deus para que possamos cuidar da nossa saúde e desenvolver amor, compaixão e paciência, primeiro com a gente, depois com as pessoas. Vamos clamar a Deus assim como estamos.
Santíssimo Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja somente a Ti. Queremos agradecer porque o Senhor deixou inúmeras instruções em Tua palavra de como devemos buscar recursos para livrar da nossa dor, do nosso passado, daquilo que nos impede de ter uma vida plena em Tuas mãos. Quero apresentar essas mulheres em Tuas mãos. Cada uma de nós temos uma história de vida. Cada uma de nós temos aqui coisas muito boas que aconteceram, mas também temos histórias que a gente não queria que tivesse vivido. Que pedimos ao Senhor a Tua misericórdia neste momento, que o Senhor receba cada família aqui representada, que essas mulheres em Tuas mãos sejam transformadas pelo Teu poder e a Tua misericórdia. E se em algum momento a gente fraquejar na nossa saúde mental, por favor, coloque pessoas em nosso caminho, coloque uma instrução, uma dica, um material, e se necessário for, use algum profissional para nos socorrer e nos direcionar nesse momento. Agradecemos ao Senhor por Tua obra em nossa vida e agradecemos o privilégio de sermos também instrumentos em Tuas mãos para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Obrigada, minha amiga. Nós fizemos especialização juntas em traumas emocionais, que se chama EMDR, que é uma especialização em traumas na realidade. E essa criatura aqui foi minha ovelha, viu? Eu e meu marido, nós pastoreamos essa criatura. E ela se casou com o pastor e agora nós somos colegas. E olha que eu não sou velha, eu sou novíssima. A gente tem mais ou menos a mesma idade. É porque ela casou muito nova. Obrigada, Flávia. Amadas, nós temos um sorteiozinho, mas a gente fez de uma forma diferente, porque nós recebemos um apoio muito grande da Faculdade EAD do UNASP, e quem ganhar esse sorteio vai ter direito a quê, Vaguinho? Boa tarde, pessoal. Quem ganhar esse sorteio, está aqui na minha mão, é um voucher de desconto de 35% em qualquer curso de graduação à distância. Eu? E aí? E aí, vamos fazer o sorteio? Então, vamos lá. Você de graduação à distância aqui no EAD, na Faculdade Adventista, do UNASP, tá bom? Então, vamos lá, eu digo ou você diz? Você quer falar? Eu falo. Então fala. Você vai encontrar, a pessoa vai encontrar um voucher debaixo do banco. Eita! Alegria de uma. Quem achou, levanta a mão em nome de Jesus. Não estão procurando direito embaixo do banco. Oxente, é aquele ali? Não. Não. Aonde está esse voucher, Vaguinho? Isso é até bom para exercitar um pouco o corpo, né? Para não ficar muito tempo sentado. Exercitar um pouquinho. Uai, puseram isso? Segundo a minha linda amada esposa, ela falou que colocou. Achou? Achou, não? E era para estar em que lado? Oh. Cadê a Lili? Gente. Eu estou olhando aqui mais ou menos para onde colocaram. Colocaram aqui? Cadê? Pois vambora, minha gente. Vamos olhar. Ninguém achou? O voucher? Achou! Pois vem aqui, amada, receber aqui das mãos do Vaguinho. Escondeu bem escondido, viu? Para
Parabéns, amada. Se você não tiver interesse, você pode passar para alguém que tenha interesse em estudar com 30% de desconto. Tá bom? Aqui você tem o voucher. A foto, gente. Vai lá, olha. Agora, parabéns, amada. Agora eu quero convidar o pastor Paulo Prazeres. O fogo vai descer até nós. De baiana para baiano. Opa, boa tarde a todas. Eu estou arrependido de não ter vindo de rosa, viu? Cheguei aqui arrependido. Quem é baiano aí? Rapaz, meta, quem não é baiano? Tá perdoado, tá perdoado. Ninguém é perfeito. A professora Ada me convidou para falar de um assunto muito especial que pulsa meu coração fortemente, que é falar para vocês como dar estudo bíblico. E isso para mim é extraordinário. E vejam, olha o que diz o Espírito de Profecia. Muitos estão no vale da decisão, em que tornam necessários apelos especiais, íntimos e diretos para levá-los a depor em suas armas de combate e ocuparem um lugar junto ao Senhor. Testemunho. E essa é a mulher mais ilustre que nós temos na igreja. Tínhamos, né, que é a irmã White. Aonde as mulheres estão inseridas na igreja? Em tudo. As mulheres agora estão no ancianato da igreja, né? Então as mulheres estão no ministério da mulher. A maioria da igreja, como o pastor Jean falou, 57% são mulheres, e a maioria delas são líderes da escola sabatina, professoras da classe da escola sabatina. As mulheres estão inseridas também, clube de desbravadores, aventureiros, inseridas nos jovens. A mulherada está dominando. E aí, se eu perguntar para vocês aonde as mulheres ainda estão, as mulheres estão nos pequenos grupos, as mulheres, as jovens estão nos projetos, no programa dos Calebs. Então perceba que o que não falta na igreja é atividade para as mulheres, para poder levar o evangelho, para pregar o evangelho ao mundo. Interessante, é muito forte quando as mulheres fazem feira de saúde. As mulheres trabalham de uma maneira extraordinária também com a ADRA. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos nos vários departamentos da igreja oportunidades de mulheres que podem alcançar outras mulheres ou homens, ou seja lá quem for, para trazer para o evangelho, crianças e etc., para trazer para o evangelho. Percebam, pastor Jean falou ali, por exemplo, do chazinho. As mulheres fizeram chazinho, tem que ser intencional, salvar. Chazinho por chazinho, qualquer um faz. Quando nós fazemos o chazinho, a gente pega o sachê, mergulha o sachê, pensando a pessoa mergulhar ali, ó, na água. Salvar, chazinho da vitória, chazinho da salvação, tá bom? Um outro detalhe. A igreja tem um projeto extraordinário de datas e calendários que ajudam fortemente a mulher a fazer um trabalho extraordinário para Deus. Por exemplo, nós tivemos os 10 dias de oração e todas vocês participaram e oraram por alguém, por uma outra mulher, por uma outra família, por alguém com problema. Então percebam que esse movimento já acontece facilmente com a igreja. Eu estive semana passada na igreja do Céu Azul, sexta, sábado e domingo, um programa extraordinário que eles fizeram do reencontro. E na hora que nós fizemos o apelo para voltar para Cristo, um monte de mulheres que estavam afastadas disseram assim: nós temos que voltar. E elas são muito mais sensíveis para voltar do que os homens. Então perceba que dentro da igreja nós temos um mundo de opções para salvar. 1º de abril, dia da mentira para o mundo e dia da verdade para nós. O dia do impacto e esperança. Não entregue o livro por entregar. Entregue um livro olhando nos olhos da pessoa. Entregue um livro falando do amor de Deus para eles. Dia 29 nós estaremos em Sobradinho, nós da equipe da Placa, da divisão, da União, todos nós estaremos em Sobradinho para fazer um impacto lá. Vai ser uma quarta-feira. E nós vamos colocar dentro de cada livro um convite para que assista a TV Novo Tempo, divulgando o canal da Novo Tempo. É um método de pregar o evangelho? De repente a pessoa liga, ouve coisas extraordinárias. Então vejam, nós temos um leque. Já está chegando agora a maior e mais poderosa semana de oração que a igreja tem.
que é a Semana Santa. A igreja em peso está mobilizada. E vocês, mulheres, estão lá na recepção. Tem uma que está nos brinde, outra fazendo um sorteio. Mulheres na equipe de louvor. Lá atrás tem uma mulher fazendo um chazinho com lanche para quando termina o culto. As mulheres ornamentam a igreja. Muitas mulheres pregam dos púlpitos. Muitas mulheres dirigem os pequenos grupos. Muitas mulheres fazem na garagem, na sala, faz na sua casa, via Zoom. E o evangelho está sendo pregado. Então percebe que existe muitas opções para nós. Vamos lá. Para nós não, né? Para vocês. E aí, só foi falar e nós deu tilt. Uma outra coisa, vocês podem levar essa palavra do evangelho de uma maneira extraordinária. Então vejam, nos grandes projetos que nós temos durante o ano, as mulheres podem estar envolvidas. Aí a pergunta é assim: pastor, como é que eu posso fazer para dar estudo bíblico? Não é difícil. Nós temos um monte de material. Eu nunca vi uma igreja que tem tanto material como a igreja adventista. E nós temos material para criança, para jovem, para adolescente, para desbravador, para aventureiro, estudos bíblicos específicos, Bíblia da mulher, estudo bíblico para mulher, Jesus Restaurador de Vida, que é um estudo novo, foi feito também com a capa especial para o Ministério da Mulher. Nós temos ações que nós podemos usar, por exemplo, como TV Novo Tempo. Hoje é prático, você pega seu celular, você baixa um programa da Novo Tempo e envia. Olha aí o que nós temos, ó: a Arena do Futuro, Bíblia Fácil, Evidência, a Voz da Profecia, Na Mira da Verdade. Aí vem um detalhe, o tema é como podemos dar estudo bíblico. E muitas dizem assim: mas eu não sei dar estudo bíblico. Mas você não vai fazer nunca se você não der o primeiro passo, tomar a decisão de fazer. E eu conheço pessoas aqui, por exemplo, nós temos um irmão em Planaltina, que ele reúne um monte de gente da casa e ele não dá o estudo bíblico. Ele pega uma TV, o velho DVD dele, que vocês são novas, não sabem nem o que é isso mais, né? Coloca o DVD ali e deixa lá a palestra. E homens como esses começam a falar, as pessoas se impressionam e tomam decisões. Então veja, existe um leque de opções para pregar o evangelho. Quer falar de mulher para mulher? Um outro programa extraordinário, ó, consultório de família. A Flávia falou aqui de maneira extraordinária. Sabe de uma família, de um casal que está passando uma dor, um problema, uma angústia? Você pode baixar no seu celular o programa, olhar nos olhos da sua amiga e dizer para elas: eu quero te ajudar de maneira muito especial. E sentar com ela, de repente assistir na TV ou passar no celular dela. Está pregando o evangelho? Está pregando o evangelho. Então existe um monte de métodos. Quer uma outra opção? Veja aqui, ó, doutora Rosana Alves. Quando essa mulher fala, o povo se cala. Param para ouvir o que Deus deu de conhecimento para ela. Você pode ajudar alguém? Pode, uma jovem, um adolescente, uma outra mulher, uma amiga, um parente? Pode. Perceberam quantos métodos nós temos para pregar o evangelho? Não é mais aquele de dessa hora bater de porta em porta como antigamente e dizer: quer estudar a Bíblia? Não, nós temos 1 milhão de métodos, até sem sair de casa. Nós podemos fazer um grupo de WhatsApp, mandar para os nossos amigos, vizinhos, parentes e pregar o evangelho para eles de maneira extraordinária. Agora, isso aqui para mim é extraordinário. Nós sentamos uma tarde, o pessoal da mídia, para montar alguma coisa que impactasse. Todos os nossos folhetos que nós vamos refazer agora, a partir desse mês, eles vão ter esse QR Code. Se você pegar o celular e colocar nesse QR Code, ele cai para um monte de opções. Por exemplo, ele cai aqui, ó, Adventistas Brasília, aí tem ali: acesse o nosso site, TV Novo Tempo ao vivo. A pessoa chegou no fundo do folheto, colocou ali o QR Code, já vai cair ao vivo no programa da TV Novo Tempo. Além das opções de faça um curso bíblico grátis. Se ele abrir ali, tem Apocalipse, a Bíblia ensina, ouvindo a voz de Deus, a Bíblia ensina, Apocalipse, santuário, um monte de opções de estudo bíblico. É fácil pregar o evangelho? É fácil. Como é que dá estudo bíblico? Eu lembrei da mulher samaritana, mas antes, alguns slides não passaram ali. Eu estava vendo, eu coloquei aí, mas não deu para passar. Sabe que o Messi foi o nome mais falado do ano passado e esse ano no futebol e no mundo, né? Ele foi o nome mais falado, o campeão da Copa do Mundo. E um dia alguém perguntou para ele: Messi, como é que você começou no futebol? Ele falou: eu tinha medo de entrar no campo e jogar bola. E aí, o que foi que você fez? Ele falou: eu entrei e joguei. Então tem muita gente que diz assim: eu não sei dar estudo bíblico. Como é que aprende? Dando estudo bíblico. Não tem outro segredo. E aí existem algumas técnicas que você precisa usar. Primeiro,
É um estudo da Bíblia. Eu não preciso mostrar o meu conhecimento, é Bíblia. A pessoa tem que ler com seus olhos a palavra de Deus. Abre a Bíblia, não precisa ser um monte de versos, pega os mais importantes, olha para a pessoa e diz assim: por favor, leia. E ele tem que ler com os olhos dele. Aí eles vão à Bíblia, quando eles começarem a ler, o Espírito está trabalhando. Pontualidade. A gente precisa marcar, olha, o estudo é 4h30, chega um pouquinho antes. Bate um papo, quebra o gelo, Bíblia. Muitas pessoas perguntam assim uma outra técnica: eu queria saber de vocês o sábado, a imortalidade. Se eles pudessem, eles teriam 28 doutrinas em 10 minutos. Não dá. Então sistematize. Talvez uma hora ou outra você vai tomar ali o tempo dele e vai poder ensinar para ele algumas verdades, mas não atropela, porque senão eles perdem o interesse. O estudo não pode ser muito longo, ele tem que ser mais curto. Sabe aquelas novelas de antigamente? Aqui nunca ninguém assistiu novela não, né? Alguém? Quem já assistiu, levanta a mão, hein? Rapaz, isso é mulher assistiu, né? Amém, irmãs? Hoje é só seriado, né? Tá bom. Vocês lembram como era? Não, mas nada. Vocês lembram como era a novela antigamente? Quando estava no auge, amanhã, cena do próximo capítulo. A pessoa, o estudo bíblico não é uma novela, mas é muito melhor e maior do que a novela. O que tem que acontecer? Você tem que deixar a coisa no auge para a pessoa ficar babando e dizer: e aí, o que tem mais? Você vai dizer aí amanhã ou semana que vem você aprende. Entende? São algumas técnicas que funcionam. Agora, eu preciso me preparar. Já viram lição na escola sabatina que o professor abre a lição e fica lendo? Ninguém suporta. Já viu o estudo bíblico que você pergunta número 1, aí nem enxerga direito, tá igual a Flávia ali, tira o óculos, bota óculos, né? Aí vai. Meu medo de chegar nessa idade é isso aí, ó. Aí vai e tal. Não, você tem que dominar o assunto. Pastor, mas eu não entendo. Estuda um pouquinho antes. Um pouquinho não, estuda antes. Tira a dúvida. Tem estudos bíblicos que são muito comuns a nós. E aí você pega uns 3 ou 4 versos que são mais fortes, explica para a pessoa. Todo o estudo bíblico, todo sermão tem que ter apelo. Todos. Falou sobre o sábado, apelo. Entendeu você que o sábado é o dia do Senhor? Sim ou não? Sim, isso é apelo. Está disposto a guardar o sábado? Ele vai dizer sim ou não, mas você fez o apelo. Você agora entendeu quando a pessoa morre, para onde é que vai? O que a Bíblia fala? Que não existe espírito por aí voando, o pó volta à terra. Entendeu? Entendi. Isso é apelo. Nós temos que olhar nos olhos e falar com convicção daquilo que nós cremos. E isso são técnicas que ajudam profundamente as pessoas a tomar a decisão. Entende? E o mais importante, abra a Bíblia. Quem fala é a palavra, não é o meu conhecimento, não é o que eu acho, não são as minhas filosofias, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus que tem que ir ao coração. E minhas irmãs, eu me impressiono quantos métodos nós temos para pregar o Evangelho. Foi o que eu falei para vocês. Vocês podem baixar um programa da Novo Tempo, você pode baixar um estudo bíblico e sentar com a pessoa ir fazendo, e você vai orientando. Existe 1 milhão de métodos de pregar o Evangelho. A minha pergunta é: qual deles você está fazendo? Nenhum? Me perdoe, alguma coisa está errada. E vejam, eu falando para vocês, eu lembrei da mulher samaritana. Deus quer levantar hoje mulheres samaritanas. Por quê? Quando eu vi esse texto, imediatamente eu lembrei de vocês. Olha o que a profetisa diz, desejado de todas as nações, página 128. Assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Olha que coisa extraordinária. E quando eu li isso aqui, eu cheguei a arrepiar. Demonstrou-se mais eficiente e missionária que os próprios discípulos. Olha que extraordinário. Vocês sabiam que Jesus Cristo tirou a sede daquela mulher de conhecê-lo, a sede da salvação. Jesus saciou a sede dela, mas agora Jesus deu uma outra sede para ela, a sede de pregar o Evangelho. Sabe o que me impressiona? Essa mulher, quando estava conversando com Jesus: cadê teu marido? Não tem. Você teve tantos, o que você tem não é seu, né? E ela ficou maravilhada. Ela volta para a cidade correndo. Sabe o que ela disse? Conheci um homem que disse tudo o que eu sou, mas todo mundo sabia o que ela era. Todo mundo sabia que ela teve vários maridos, se o que tinha não era dela. Agora, quando Jesus fala diferente, é extraordinário. Ela volta para a cidade, ela começa a falar de Jesus, pregar de Jesus.
A profetisa diz que daqueles 3.000 que Pedro pregou, ela diz que metade deles eram frutos do endemoniado gadareno, e a outra metade frutos dessa mulher. Olha que coisa extraordinária. Deus quer te usar. Quer aprender a estudar a Bíblia, a dar estudo bíblico, o que mais tem é técnica. Nós não temos muito tempo aqui. Vai no YouTube, baixa lá Arilton, como é que dá estudo bíblico. Vai no YouTube, eu quero dar estudo bíblico da Igreja Adventista. Tem vídeos, tem coisas simples que vai nos ensinar facilmente a fazer isso. E nós podemos fazer coisas extraordinárias. E digo para vocês mais uma coisa: Deus quer levantar mulheres samaritanas ainda hoje. Quando eu vi essa foto da irmã White e esse olhar, eu tremi. E olha o recado que ela tem para você. Olha nos olhos dela ali, ó. Ela diz assim, ó: as mulheres para esse tempo, mulheres consagradas, devem se empenhar na obra. Queremos nos consagrar a Deus? Bíblia. Queremos nos consagrar a Deus? Vira o hino que o trio cantou, comunhão. Querem se consagrar a Deus? Joelho no chão. Querem se consagrar a Deus? Abrindo a Bíblia. Se começarmos a olhar para nós e dizermos não tenho condições, não tem jeito, não posso fazer, não vou conseguir, a gente não vai para lugar nenhum. É o que a doutora Flávia falou, é uma ferida que não vai curar, não, nem médico, nem profissional, ninguém vai curar. Nós temos que dizer: Senhor, o Senhor sabe as minhas limitações, e use as suas limitações. E eu vi uma outra coisa que me impressionou, sabe? Nós precisamos, é um outro texto dela, do evangelismo: Deus deseja que sigamos métodos novos. Olha que coisa extraordinária, ainda não experimentado. E eu tenho certeza que na sua cabeça você já pensou em fazer alguma coisa diferente. E quer ver uma coisa diferente? Eu conheci uma irmã lá na igreja de Taguatinga Central chamada Pabline, ela e o Roberto, o esposo. E o pai dela era comportou, o pai faleceu. Ela disse: eu vou continuar a obra do meu pai. Só que ela é orientadora da escola adventista lá em Taguatinga Centro. E sabe o que ela fez? Ela começou a pedir livros. Ela chegou lá, o Jackson, que é o pastor da escola, me ligou e falou: prazeres, amigo, a Pabline está precisando de material, de livro. O que você tiver, antigo ou não, não interessa, ela quer material. Lição da escola sabatina antiga, qualquer coisa. Aí sabe o que ela faz? Todo sábado à tarde ela vai para a praça, ela monta uma estandezinha assim e enche de livros. E as pessoas vão passando e dizem: você não gostaria de ganhar um livro? Quem não quer de graça? Por favor, escolha aqui. E ela vai, ora com a pessoa e etc. E um dia desse eu recebi uma notícia do próprio Jackson que eu fiquei impressionado. Sabe o que ela fez? Reunião de pais na escola, não tem nada a ver com o estudo bíblico. Novos pais. E ela começou a falar para os pais, falar para o pai. Daqui a pouco instalou assim um desejo, ela parou e disse assim: pais, vocês são novos aqui, seus filhos são novos. Quantos aqui não são adventistas? Os pais levantaram a mão. Quantos querem tomar estudo bíblico? Olha, estalo. Coisa de doido, né? 35 pais. Eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas aqui a Pabline. Está aqui, ó. Que coisa linda o trabalho dela. Eu fiquei impressionado. Domingo eu estive lá às 6 da manhã, no culto que ela faz todo mês com a liderança da igreja, com os irmãos que são convidados, para se consagrar a Deus, para buscar o Espírito, para que Deus dê poder para ela poder pregar o Evangelho. Pabline, cumprimenta a turma. Aqui é a família dela. Nós temos algumas fotos ali, ó. O trabalho que ela faz na rua, no meio da rua, no meio da praça. Abriu novos métodos, foi o que a irmã White falou. E as pessoas levam um livro e ficam impressionadas. E ela diz assim: você quer estudar a Bíblia comigo? E não está dando conta de tanta gente para estudar a Bíblia. Você pode fazer isso lá na sua cidade? Sim ou não? Sim. Você pode fazer isso lá no seu trabalho? Gente, quem quer estudar a Bíblia comigo? Sim ou não? Vejam que coisa extraordinária. E o pessoal vai passando, vai pegando o livro aí, lição da escola sabatina. Tem lição da escola sabatina aí de 1000 e não sei quanto. Ela e o esposo estão dando estudo para um casal. E os filhos do casal, em vez de ficar brincando, sabe o que ela fez? Chamou os filhos dela e disse assim: ó, você vai dar estudo na sua linguagem, com o que você aprendeu conosco, você vai dar estudo para as crianças. E ela está dando estudo para o casal adulto e os filhos estão dando estudo para a criança. Pabline, nos conte um pouquinho aí dessa sua história, desse seu desejo, do fogo do Evangelho que você tem no coração. E quando vocês veem essa mulher orando, eu vi domingo, ela diz assim: Senhor, que o Senhor volte logo e que me dê forças para pregar o Evangelho. Eu vou passar algumas fotos e vou te pedir para você complementar para a gente. Bem-vinda.
ela também falou para mim, a primeira coisa que ela falou: pastor, estou arrependida de não vir de rosa. Mas ela veio de verde, está amadurecendo, né? Vamos chegar lá. Boa tarde, irmãos. Um texto que tem me acompanhado há quase 2 anos é João 11:40. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? E eu tenho visto, irmão, a glória de Deus. Todos os dias de joelhos eu oro por esses 115 que aceitaram estudar a Bíblia lá na Praça do Relógio. São 115 pessoas que passaram transeuntes, que levaram um livro de graça. Outros, vai passar, pastor? Outros lá mesmo, eu sou ex-adventista, não, agora chega, tem que voltar para casa, voltar para Deus. Pegamos os números de todos, ligamos para todos, e uns mudaram para Tocantins e disse: procurei a igreja adventista. E nós não cansamos, irmãos, porque nós estamos aqui para dar tudo o que temos para nosso Salvador. Ele deu sangue, nós podemos dar tudo. O nosso suor é pouco. Nós podemos amar até doer. Ele falou: quando você prega para alguém, você se assemelha a mim. Então, por isso nós temos uma tarefa de amar e pregar, para parecermos com Cristo no dia em que o caráter de Cristo, se nós assemelharmos ao caráter de Cristo, então Ele virá para reclamar como seus. Está escrito em Parábolas de Jesus, página 69. Então, irmãos, olha só, essa foto é do sábado, há 2 semanas atrás. Essa irmã tem ido com a gente, ela tem 83 anos, e ela disse: não mais consigo pregar o evangelho, porque eu não consigo caminhar. Me leva. E a gente passa e leva ela, e ela está falando: não existe escola, irmãos, para te dotar do Espírito Santo do que você começar a fazer, se dispor para fazer o trabalho de Deus. Ele te educa de uma maneira que você tem coragem, você tem audácia, e não importa o público, você tem palavra para todos, porque a sua boca vai ser usada pelo Espírito Santo, a sua língua não tem freio. E sabe o que o Senhor me pediu? Só para concluir, o Senhor me pediu há mais ou menos 1 mês para fazer aqueles desodorizadores de ambiente. E eu fui, comprei o material, e ele ainda disse para fazer um bilhete assim: quero ser o seu perfume. E distribuí para os meus vizinhos do prédio. Coloquei, fiz a receita, precisava de 25 dias para ficar pronto. Ficou pronto essa semana. E eu orando pelos vizinhos, mas não fiz o bilhete, ficou para fazer ontem. Quando eu vejo a porta da minha vizinha da frente aberta com a mudança indo embora. Aí eu passei e falei: vizinha, você está indo embora? Ela disse: sim, eu tenho que mudar. Falei: que pena. Fui para casa pegar uma chave. Aí veio bem na minha cabeça assim: a sua vizinha está se mudando. E eu não entreguei para ela. Corri lá, peguei o vidrinho de 30 ml e corri: vizinha, aceite uma lembrancinha. Faltou o cartão, por isso não te entreguei antes. Mas Jesus quer ser o seu perfume. Você aceita estudar a Bíblia aqui na minha casa toda segunda? Ela disse: aceito. Irmãos, irmãs, se você pensa que o trabalho de Deus está difícil de ser divulgado, pare. Alguém vai bater na sua porta. As pessoas estão clamando por estudos bíblicos. Se você ainda não teve coragem de oferecer, alguém vai te pedir. Alguém bate na sua porta e fala: me leva para a sua igreja. A fome está grande. Assim como os espíritos imundos estão acometendo as pessoas, o Espírito de Deus está buscando aqueles com lanterna para poder vir para o reino. Deus vai te dar um método que te favorece para pregar o evangelho. Você só precisa se dispor. O Espírito Santo está levantando homens e mulheres para esse tempo, e Ele chamou você hoje, não para voltar para casa igual você veio. Ele buscou você para voltar cheia do Espírito Santo e proclamar na sua rua, proclamar no seu trabalho, não importa. Você precisa se dispor, e Ele vai te usar para a glória de Deus. E você poderá ver a glória de Deus em breve, irmãos. Esse é o nosso objetivo. Nada mais importa nesse mundo. O que importa é ver a glória de Deus. Amém. Obrigado, Fabinho.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês, muito sincera. Vocês acham que no meio de todas vocês, Deus quer usar só a Pablino? Nunca. Imagine se o que ela faz se multiplica em você, em cada uma de vocês. Você sabia que quando terminar aqui, quando vocês saírem, vai entrar um outro número de mulheres iguais aqui? Já sonharam quantas mulheres? Imagine Deus usando cada um de vocês para salvar. Gente, eu nunca imaginei frasco de perfume, o aromatizador, um método para pregar o evangelho. Nunca imaginei. Eu era pastor no Espírito Santo, tinha uma irmã lá, uma cidade de muito alemão, eles não abrem, nem conversam. E sabe o que ela fez para pregar o evangelho? Ela falou: pastor, eu via que as pessoas estavam muito ocupadas, e como eu tenho um cachorrinho, eu fui para os meus vizinhos e perguntei para eles se eles gostariam que eu levasse o cachorrinho para passear, porque eles não tinham tempo. Eles começaram a bater papo comigo, e eu comecei a estudar a Bíblia com eles. Aonde que você imaginar que cuidar de cachorrinho chega em estudo bíblico? Vocês viram o que a profetisa falou? Novos métodos. Vocês hoje são a força da igreja, a maioria da igreja. Deus quer usar só a Pablino? Quantas de vocês queriam dizer de coração: tem um anjo aqui de 5,5 metros de altura para tirar uma foto? Quantas de vocês, agora de coração, não é levantar a mão por levantar não, dizer assim: olha, eu quero me envolver e quero salvar alguém. O que ela falou me lembrou de Amós 8:11. A Bíblia diz: eis que virão dias sobre a terra de fome e sede, não de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus. Alguém tem mais material do que nós? Livro, DVD, CD, Impacto, Esperança, Semana de Oração, Estudo para criança, para adolescente, para juvenil, para desbravador, Caleb, jovens, mulheres. Material não falta. Nós é que precisamos ir. Nós estamos a faca e o queijo, talvez falte a fome. Eu queria lhe perguntar de coração: você, mulher que está aqui nessa tarde, não levanta a mão por levantar. Quantas de vocês gostam de dizer: Senhor, me use? Eu vou parar com esse negócio de não sei, não faço, eu não posso dar, eu tenho vergonha de bater na porta. Então faz perfume. Eu tenho vergonha de bater na porta, cuida do cachorro. Existe 1 milhão de maneiras. Eu tenho vergonha de falar, não precisa falar no WhatsApp, você manda o estudo. Deus quer lhe usar e precisa lhe usar para terminar o evangelho. E quantas de vocês querem dizer: Senhor, eu quero ser usada, eu vou pregar o evangelho, eu vou parar com essa timidez, eu vou fazer uma dupla missionária, eu vou fazer um pequeno grupo na minha casa, eu convido alguém para fazer um pequeno grupo que eu não sei falar. Quantas de vocês querem dizer: Senhor, me use, e eu vou pregar o evangelho? Não é só assim, eu quero ser usado, não, dizer: eu vou sair daqui hoje, eu vou cuspir fogo na minha cidade, eu vou pregar. Passou na minha frente, eu digo: quer estudar a Bíblia comigo? Entregou o livro Impacto Esperança. Não é: estamos aqui o livro, não. Olhar nos olhos. Esse aqui é o livro depois da Bíblia, o mais extraordinário que o mundo já conheceu. Aí a pessoa vai para leia. Você pode me dar seu telefone, eu vou orar por você. Todo mundo quer oração. E nós vamos pregar o evangelho, e nós vamos ver a revolução que Deus revelou que aconteceria nessa igreja. Você crê? Sim ou não, irmãos? Vamos pregar o evangelho? Vamos salvar pelo menos uma, salvando uma. Já imaginou, professora Ali, o congresso no ano que vem vai ter que fazer um auditório 3 vezes maior do que esse? Amém? Faz no ar livre, faz no parque de esporte, faz no estádio Mané Garrincha. Imagina aquilo cheio de mulher. Oh, Jesus, Deus seja louvado. Deus está falando um negócio no meu coração aqui. Eu vou convidar a Elisângela para orar com a gente. Pode ser, Elisângela? Vamos nos colocar de joelho mais uma vez, irmãos. Eu vou te dar 1 minuto para você dizer assim: Senhor, eu sou tímida, não sei falar, mas tem métodos. Fica aqui com a gente, Fabrício, por favor. Senhor, eu não sei falar, mas tem método, tem celular. Senhor, eu não sei falar. Deus vai te dizer aí alguma coisa, métodos diferentes, novos métodos. E Deus vai te falar, e você vai sair daqui dizendo assim: eu vou fazer, e vai fazer. E deixe as consequências com Deus. E depois desse minuto, a nossa irmã Elisângela vai terminar a oração conosco.
Bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de nessa tarde ouvirmos testemunhos, ouvirmos as maravilhas que o Senhor tem feito no meio e por meio de mulheres. Senhor, usa-nos na sua obra, usa-nos no cumprimento da missão. Usa-nos, Senhor, para que possamos levar a mensagem através do nosso exemplo, através das nossas ações, através de uma forma nova que o Senhor vai nos iluminar. Abençoe as pessoas que entrarão em contato conosco, que estejam preparadas para ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, somos muito pequenas, não podemos, mas nós temos a promessa que com o seu poder, com o Espírito Santo, nós poderemos apressar a sua volta. Fica, Senhor, conosco e coloque sempre, a cada dia, a cada momento, a esperança, a vontade e a firmeza e a nossa fé em Ti. Possamos ser pessoas que, assim como o perfume, possa exalar o perfume de Jesus também. Continue conosco, fortaleça cada um desses projetos que estão iniciando aqui no nosso coração. É o que pedimos por Jesus. Amém.
Mulher para esse tempo. Dificilmente, ao sentar para escolher um tema, um outro será escolhido tão adequado para descrever uma mulher adventista como esse. Mulher para esse tempo. E por que essa é uma maneira muito adequada de descrever uma mulher adventista? Porque mais do que qualquer outra pessoa, a mulher adventista, ela tem plena noção do tempo em que vive. Nós vivemos no tempo do fim. O adventista, ele é por natureza movido pela noção de que o tempo está no fim. Ele tem a noção da finitude do tempo, da brevidade do tempo, da urgência em que vivemos. Se existe um povo que desde sempre é impactado pelo tempo, esse povo somos nós. E a mulher, ela tem uma sensibilidade em relação à vida que ninguém mais é capaz de ter, porque ela, ao dar à luz, ela é profundamente marcada pelo tempo e pela espera. Ela espera 9 meses e ela espera o momento certo, os sintomas certos para poder dar à luz. Por isso que ninguém como a mulher adventista é capaz de ter a percepção do tempo em que vivemos. E esse tempo não existe para ser desperdiçado. Por quê? Porque ele está acabando. Porque estamos no fim. E isso foi, Cristo exprimiu isso em suas palavras em Marcos 1,15. Ele diz assim, Marcos 1,14: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. E ele proclamava usando as seguintes palavras, verso 15: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a nossa mensagem. O tempo chegou, o fim está próximo, Jesus está voltando. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora. Essa mensagem precisa ser pregada com urgência, e essa tarefa não pode ser adiada. O objetivo desse encontro é levar cada uma de vocês a não perder de vista a percepção do tempo em que estamos vivendo. Nós poderíamos aqui citar várias mulheres na Bíblia: Ruth, Noemi, Esther, Ana, Maria. Foram mulheres extraordinárias, com feitos extraordinários na história, mas nenhuma delas teve o privilégio que vocês têm, o privilégio de viver nesse tempo, o tempo do fim, o tempo em que a última mensagem de advertência será pregada a esse mundo. E para este fim, Deus levantou cada uma de vocês. O pastor Jean
abriu esse congresso dizendo: estamos vivendo em tempos de urgência. Pastor Paulo Prazeres, há pouco, terminou dizendo: estudos bíblicos é oferecer a mensagem. E para esse tempo, Deus te levantou. Você foi forjada para viver nesse tempo, para viver aqui. Olhe para essa história, para tudo aquilo que você viveu. Olhe para o modo como Deus te trouxe aqui. Olha todas as coisas que foram vistas, vividas, experimentadas, o modo como Deus te resgatou. A tua história é um testemunho vivo de que você foi forjada para viver nesse tempo e para ver Jesus voltar. Eu pergunto, para um tempo como esse, você se levanta e diz um sim para a proclamação do Evangelho? O coral vai cantar esse último hino, e enquanto elas cantam, se a tua resposta é um sim para a necessidade urgente de não perder a noção do tempo em que vivemos, eu peço que você coloque-se em pé e permita que o Espírito Santo fale o que ele tem para ser dito ao seu coração. Vamos começar de novo.
consagrar esse exército de mulheres, esse poderoso exército, quero convidar o nosso presidente, o pastor Jean, para fazer essa oração e colocar cada uma de vocês nas mãos do Senhor, para ungí-las com o poder do Senhor, que é o poder do Espírito Santo que nos capacita para falar em nome dele. Pastor Jean. Você foi escolhida para este tempo. Obrigado, pastor Jonas. Este é o tempo de privilégio, de anunciar. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque para este tempo o Senhor nos escolheu para pregarmos o Evangelho, a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem presente, a verdade presente para este tempo. Usa-nos, Senhor, para o teu serviço. Usa-nos para terminar essa obra. Não queremos mais viver neste mundo. Queremos que o Senhor volte logo. Unja-nos com o teu Espírito. E ao voltarmos para os nossos lares, para as nossas igrejas, que sejamos instrumentos em tuas mãos, canais de bênçãos para levar o Evangelho a outras pessoas. Nós não podemos guardar só para nós, temos que anunciar a outras pessoas. Que sejamos as tuas mãos aqui na terra para apressar e anunciar a tua volta, em nome de Jesus. Amém, Senhor.